Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos lá, mais uma aula. Eu sou Jaqueline, sou professora da EJA e hoje a gente vai com uma aulinha do nível 2. Então vamos lá, pessoal. Gente, hoje a gente vai continuar com a nossa aula passada, tá? Então nós vamos fazer uma continuação do conteúdo de blocos econômicos, certinho? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Então, o que a gente falou na última aula? Para a gente rever, se você estava aí comigo, vamos ver se você lembra, né? Nós falamos dos blocos econômicos de uma forma geral e falamos do Mercosul, né? O nosso bloco econômico no qual o Brasil faz parte. Então, gente, olha só, só para a gente lembrar o que é um bloco, né? Se você também não estava aqui assistindo conosco, você aprender. O bloco econômico é quando países se juntam, se associam, se organizam para estabelecer relações de comércio, para estabelecer relações econômicas favoráveis, às vezes uma livre circulação de pessoas, né? Cada bloco tem um objetivo, então às vezes eles são mais ou menos integrados, mas no fim, o que todos eles objetivam é um crescimento econômico, certo? E aqui o Mercosul, tá? Que é o bloco brasileiro, que é composto por Brasil, Uruguai, Paraguai, Argentina, tá? E a Venezuela, que está suspensa já tem aí alguns anos, tá? Mas hoje eu trouxe outro bloco pra gente, que é a União Europeia. Não tem como a gente não falar da União Europeia, sabe, gente? Por mais que eu já tenha até conversado com vocês sobre o Mercosul, sempre gosto de falar porque é o nosso bloco aqui do Brasil, mas a gente tem que dar uma pincelada, porque todo dia nos jornais, sempre na internet, aparece esse nome, né? Mas por que a União Europeia? Porque é o maior bloco do mundo. Ela é constituída por 27 países. Aqui é a bandeira da União Europeia. E ela é um bloco de extrema integração, tá? Então, quando a gente vai falar de bloco econômico, não tem jeito. Todo mundo traz o nome dela, certo? Por ela servir de exemplo. Como ela é um bloco de maior integração que a gente tem, hoje ela está no nível 4, e depois disso a gente só tem um nível que é o 5, e aí a gente não tem nenhum bloco nele, então muitos blocos se inspiram na União Europeia, e ela serve como referência para a gente estudar bloco, tá? Então, olha só, aqui eu tenho os países que compõem a União Europeia, tá? São 27, eram 28, mas a gente teve aqui a saída do Reino Unido, então quem são eles? Portugal, Espanha, França, Irlanda, Bélgica, aqui os Países Baixos, que aqui no Brasil a gente conhece muito como o nome de Holanda, Itália, Áustria, Eslovênia, e aqui a Croácia, Hungria, Eslováquia, Tchequia, Áustria, Alemanha, Polônia, Dinamarca, Lituânia, Letônia, Estônia, Finlândia, Suécia, Grécia, Chipre, Bulgária, Romênia, Hungria. Então, olha só, aqui não são todos os países da Europa, então não vamos confundir. O continente europeu, ele tem muito mais países. Estão aqui, ó, pintadinhos de branco, tá vendo? Olha, todos esses. Só que esses não fazem parte da União Europeia. Então, o continente europeu é uma coisa, a União Europeia é o bloco, tá? Que é composta atualmente por esses 27 países que eu acabei de citar para vocês. Tá certo? E os países, eles são convidados ou eles se candidatam a entrar na UE, tá? Ninguém é obrigado. Então, o que a União Europeia privilegia? A livre circulação de mercadorias, de capitais, pessoas e serviços. Zona do euro, ela tem um local onde circula a mesma moeda. Veja bem, nem todos esses países que eu falei aqui para vocês usam o euro como moeda, tá? Mas uma grande maioria utiliza o euro. Por exemplo, a Dinamarca que não utiliza o euro. Ela tem uma moeda como uma moeda sua própria, ela nunca trocou de moeda. Mas a maioria deles, igual Espanha, Portugal, França, Alemanha, todos utilizam o euro, tá? Bom, que é o que a gente chama de zona do euro. Crise da zona do euro, que são os PIGs. A gente precisa falar um pouquinho que essa zona do euro, ela viveu uma crise muito séria, principalmente entre 2014, 2015, até 2016. Foi assim, o ápice, 2014 foi o ápice dessa crise. Então a gente fica pensando a Europa como um continente tão civilizado, tão equilibrado, e ele realmente é, mas ele não está livre de crises, né? Ele não está livre de problemas econômicos, assim como lugar nenhum está. E a gente teve uma crise em uns países que a gente conhece como o acrônico de PIGs, que foi Portugal,
Espanha, Irlanda, Itália e Grécia, tá? Então, Portugal, Espanha, Irlanda, Itália e Grécia, que são os PIGs, que eu até coloquei aqui para vocês o acrônimo, certo? Então, o que acontece, gente? Os PIGs foram os países, digamos assim, os primos pobres da União Europeia, né? Claro que são países desenvolvidos, são países belíssimos, mas são países que passaram por crise econômica e precisaram de ajuda financeira do bloco para que a economia deles não deteriorasse ainda mais. E o que acontece? Quando um país tem uma economia deteriorada dentro de um bloco, acaba que as outras economias também sofrem, tá? Acaba que as outras economias também ficam prejudicadas, né? Porque a relação é tanta, gente, eles têm tanta relação comercial e econômica, que acaba que se a economia de um vai mal, a economia do outro acaba sendo atingida, né? Então a gente tem toda uma problemática nessa ideia, nesse setor, tá? Então é por isso. Então a gente tem aqui a crise da zona do euro, mas que foi resolvida. Hoje esses países já começaram a apresentar um novo crescimento econômico, principalmente Portugal. Portugal, que está aqui, né, na Península Ibérica, é o país que apresenta esse maior crescimento. Mas a gente ainda não compara essas economias, por exemplo, com a economia da Alemanha, da França, que são as duas maiores economias da União Europeia, tá? Não vamos esquecer. Isso está constantemente nos jornais, gente. A todo tempo a gente escuta isso. E aqui os países que fazem parte da zona do euro. Então, são esses aqui, pintados aí meio de amarelinho, né? Que fazem parte da zona do euro e que usam o euro. O euro é uma moeda valorizadíssima, gente. Super valorizada, tá? Mais até que o dólar, tá? Pra gente brasileiro que viaja pra lá, é bem caro. Então, olha só. Portugal, Espanha, França, Itália, Grécia, Irlanda, Bélgica, Holanda, Alemanha, Áustria, Eslovênia, Eslováquia, aqui a Grécia, Chipre, Letônia, Lituânia e Estônia, Finlândia. Então, esses utilizam o euro, mas a gente tem vários outros que não. Então, olha aqui para vocês verem, olha, a Polônia, a Tchequia, a Hungria, a Romênia, a Bulgária, aqui a Suécia, a Croácia, elas não utilizam o euro, tá? Então, não é uma obrigatoriedade você fazer parte da União Europeia e usar o euro como moeda, mas as maiores economias do bloco assim utilizam. E cada país aqui, gente, vai ter, né, a sua justificativa para usar ou não usar o euro. Mas aí a gente teve um problemão na União Europeia, que não foi só a crise na zona do euro, que foi a saída do Reino Unido do bloco, conhecido como Brexit. Vamos voltar aqui para a gente achar onde é que está o Reino Unido. O Reino Unido está aqui, gente, ó, aqui, tá? E esse pedacinho aqui na Ilha da Irlanda. A gente conhece isso aqui como Inglaterra, mas Inglaterra é só uma parte do Reino Unido, tá bom? Então a Inglaterra é uma unidade autônoma do Reino Unido, mas ela não é todo o estado. Então no caso a gente vai falar aqui do estado, Reino Unido, tá? Gente, o Reino Unido passou por um processo de saída. O que acontece? Ele nunca utilizou o euro. O Reino Unido nunca foi na zona do euro. Ele sempre utilizou sua moeda própria, que é a libra esterlina, e que sempre foi até mais valorizada, mais cara do que o euro, tá? Uma moeda muito forte. Só que o Reino Unido começou a longo prazo, a achar que ele não estava tendo tantas vantagens em ficar na União Europeia. E ele começou a crescer com a ideia de sair do bloco. Né? Isso ficou nos jornais, gente, ó, muito tempo. Eu acredito que vocês devem se lembrar disso. Todo dia era pauta de jornal, porque parecia uma novela sem fim, né? Parecia aquelas novelas que não terminam, mas terminou em janeiro de 2020. Mas foram lá de 2016 a 2020 numa sucessão de eventos, né, em que pareciam intermináveis. Eu mesma cheguei a pensar assim, eu que sempre acompanho essas notícias, eu cheguei a pensar, eles vão desistir e não vão sair do bloco. Mas não foi bem assim que aconteceu. Eles saíram sim. Então, o Reino Unido chegou um dia que disse, vamos fazer um plebiscito. O que é um plebiscito? Uma votação. Vamos levar para o povo escolher. Vocês querem ou não que a gente saia da União Europeia? O que eram as justificativas? Primeiro, a crise da zona do euro. A crise dos países que compunham a União Europeia estava dando problema econômico para o Reino Unido. É como eu falei, a economia ela é tão juntinha que quando um país tem um problema, o outro acaba
sendo afetado, né? Então, tinha essa questão. Então, o Reino Unido estava dizendo o seguinte, olha, eu estou vivendo emprestando dinheiro para os países que estão em crise e eu mesmo não estou tendo tanto retorno financeiro assim. Outra questão, a entrada de imigrantes. Como a União Europeia tem livre circulação de pessoas, se você tem um imigrante que entra, gente, aqui, na Romênia, tá? Na Bulgária, ele pode sair aqui em Portugal, ele pode sair aqui no Reino Unido, ele pode rodar o bloco, tá? Por causa da livre circulação de pessoas. E isso aconteceu no momento em que a gente estava tendo muitos atentados terroristas na Europa. Né, a gente teve uma época, uns 3, 4 anos atrás, que a gente estava tendo uma ascensão de alguns grupos terroristas e esses grupos terroristas estavam praticando muitos atentados na União Europeia, em vários países da União Europeia. E o Reino Unido foi muitas vezes alvo desses ataques. Vocês devem lembrar, as pessoas colocavam bombas em show, bombas em metrô, pegavam carros e saíam atropelando as pessoas pelo meio da rua, pessoas com facas saíam esfaqueando as pessoas no meio da rua. Enfim, uma série de situações em que aconteceram e muitas delas dentro do Reino Unido. Por quê? Porque esses terroristas entravam e muitos entravam como refugiados, muitos se passavam por pessoas necessitadas, né? Só que tinham outras intenções e se deslocavam pelo bloco e acabavam chegando aqui no Reino Unido e começaram a fazer uma série de atentados terroristas. Então, essas foram aí alguns dos motivos, além do nacionalismo, o britânico ele tem muito forte essa ideia do nacionalismo, de amor à sua pátria e de não querer a interferência de outros países. E quando você conecta, integra demais, você acaba tendo a interferência de outros países. Então, a ideia dele era, eu quero me isolar, porque assim eu vou me blindar de uma série de problemas que estão acontecendo por aí, né? E assim ele fez. Ele fez uma votação popular, o povo escolheu pela saída do país da União Europeia. Então, o povo do Reino Unido, veja bem, a Irlanda não entra, tá, gente? Entra a Irlanda do Norte aqui. Eles escolheram que o país deveria deixar o bloco. A partir daí, foi uma série de situações e uma porção de problemas que precisaram ser resolvidos para que o Reino Unido pudesse deixar, de fato, o bloco econômico, tá? Então, foi uma situação, gente, assim, de uma peleja que durou 3 anos. Alguns primeiros ministros foram trocados nesse caminho porque não conseguiram fazer essa saída, tá? Até que o ministro atual, que é o Boris Johnson, conseguiu tirar o Reino Unido do bloco. Tá? E até que retirou, assim, com alguns acordos interessantes, no final até que deu certo, assim. Apesar do Reino Unido ainda estar passando por crises, até que os acordos firmados até então estão sendo respeitados, né? Mas como na economia a gente nunca sabe o dia de amanhã, mas até então estão sendo respeitados. Pessoal, agora eu trouxe aqui alguma atividade para a gente poder conversar um pouquinho sobre esse assunto, tá? Vamos lá. Número 1. Em relação à União Europeia, o Tratado Econômico realizado em 1992, que iniciou o processo de circulação da moeda regional, o euro, foi o de... Quando criaram a União Europeia, assinaram um acordo. Qual é o nome desse tratado? Letra A, Amsterdã. Letra B, Maastricht. Letra C, Lisboa. Letra D, Roma. Letra E, Nice. Conhece esses lugares? São nomes de cidades. São nomes de cidades europeias, tá? E aí, em qual lugar foi assinado, qual é o nome do tratado que deu origem à criação da União Europeia? Pensa aí, gente. E aí, pessoal? Quais vocês acham que é? Qual? É o Tratado de Maastricht, que deu origem à União Europeia em 1994, tá? Desde então, o bloco só tem crescido. Depois a gente vai para o número 2. Em termos de classificação dos blocos econômicos, a União Europeia pode ser definida como, letra A, Zona de Livre Comércio, letra B, União Econômica e Monetária, letra C, Pacto Econômico ou letra D, Organização Continental. Daquelas esferas de integração, eu até mostrei um quadro sobre elas na nossa aula passada, né, falando da integração dos blocos. Em qual tipo de bloco a União Europeia pode ser colocada, meninos? Vamos lá? Qual? Pensando? Vai ser União Econômica e Monetária, letra B, certinho? Bom, pessoal,
Essa foi a nossa aula de hoje, então nós falamos sobre a União Europeia, dentro dela sobre a zona do euro, sobre a saída do Reino Unido do bloco e falamos aí sobre 2 atividades, certinho? Então foi isso que a gente conversou hoje. Eu espero ter contribuído aí para o conhecimento de vocês. Convido vocês a sempre estar conosco aqui na nossa TV, na Educarachá, participando de todas as aulas, de toda a programação. E mais uma vez, muito obrigada pela audiência de vocês. Bons estudos, um beijo enorme e até mais.